Bom, vamos lá. Hoje eu vou falar um pouco sobre conhecimento da Terra, porque já temos muito conhecimento sobre o sistema software, né? Novo implantado pela Lua. Mas a Terra é o seguinte: a Terra era um celeiro genético, uma biblioteca genética de natureza e de entes, né? Entes biológicos. Foi cultivado a frequência magnética dela através da vida biológica, da vida natural. Ela criou um corpo gradativamente para habitar os animais, o reino animal, porque eles também têm corpo de frequência, né? Frequência energética. Foi criado baleias, né? As baleias também simbolizam os ideais, né? Os ideais e informações que habitam a mente humana para regir a sua existência. E as baleias criaram o campo magnético, a sua frequência, o seu canto. E depois veio o reino animal, tudo isso é narrado no Hexameron, de Ambrósio. E depois veio o ente ser humano. Foi plantado aqui pelas raças cósmicas. Disso a Terra passou a ser um grau acima, né? O gene humano, ele serve muito para os seres cósmicos para ampliar sua gama de possibilidades nas suas regiões, nos seus rincões cósmicos. E aí a Terra tem também com essa evolução toda do campo magnético, foram criados os reinos magnéticos, os reinos da justiça, dos campos julgadores, juízes, né? Conectados aos reinos cósmicos. Foi conectado ao Sete Estrelo, a Cinturão de Órion, os valores cósmicos, né? O itinerário de Io. E aí tudo isso vem com o ser humano, porque os animais até então, eles habitam a lei animal, que é a lei natural da sobrevivência. Mas com o ser humano tem uma tônica superior, que é o reino do itinerário de Io, que é a busca pela eternidade e pela grã moral. E aí, com esse itinerário, a Terra teve os ciclos do anjo caído, um corpo caído que ele deu, chamado o primeiro santo graal, né? Os ideais cósmicos caídos que influenciaram o ser humano. E aí ele também é chamado absinto, uma pedra de conhecimento cósmicos, um corpo que cai aqui e doa a sua mentalidade, ele é desmembrado. Um exemplo no caso Varginha, que veio um ser de fora e foi estudado, hoje é conhecidamente foi estudado. Esse corpo cai dos entes celestes, só que ele é gigante, então ele é desmembrado na Terra e ele doa toda a sua rede, ele e seus outros anjos, doa sua rede cósmica para a Terra, tá? Como se desse um novo provedor para a Terra de conexão com os entes cósmicos, com os hotspots cósmicos. E aí ele continua acessando as informações cósmicas e deixando a Terra cada vez mais lubrificada, como um software e um hardware conversando, um melhorando o outro. Só que ele vem das regiões celestiais mais altas. E aí, esse mecanismo conversa entre si e esse corpo vai dando um corpo para a Terra, né? Ele vai, é como um aglutinado, ele vai virando uma mistura e a Terra vai absorvendo diversas semeaduras cósmicas, a Terra vai absorvendo e a Terra vai absorvendo diversas informações cósmicas e vai criando um corpo, até que a própria Terra tem o seu corpo completamente descrito, como na sexta ou sétima linha do Pramanta, onde tudo é conectado e todas as semeaduras dão seus frutos alinhando num corpo de ideal e conexões e intramundos conectados.
E aí vai ser o grande reino, um corpo só, a Terra de um corpo só. Essa Terra de um corpo só, ela pode virar, como ela tem a observadora Lua, está virando um laboratório. Como se você dissecar um corpo ou criar. Tem como você criar um corpo, né? Como assim, os judeus chamavam um homúnculo, só que é a forma da Terra. Então pessoas perguntam por que na Terra não tem esses entes. Está surgindo agora os ideais dos celestiais, né, que são corpos já observados que surgem e vão embora naturalmente. E não precisam habitar o mundo físico também. E aqui seria como um celeiro deles. Na cultura popular está surgindo isso, e tem o Ein Sof, que é o anterior à criação. Então, esse corpo está sendo dissecado atualmente em forma de laboratório, porque eles não querem que nasça, talvez a função cósmica dele seja muito grande. E por isso nós viemos aqui em missão do cosmos para cumprir essa missão. E aí esse ente está sendo gerado de forma a ser estudado. Seu corpo magnético possivelmente já está quase pronto e vai surgir para a quinta dimensão, um corpo como uma esfinge de uma era. Né? Teve a era dos Atlantes, a era das edições genéticas. Edições genéticas Atlantes viraram deuses. Do itinerário de Io, quem editou os genes deles foram seres cósmicos, talvez Agnisvatas, né? Os seres do próprio fogo, designado como pássaros. Do itinerário, o Ra, né? O material de Ra, seres que habitam planos altíssimos. O próprio Yao, ele veio criando estruturando essa questão na Terra, estruturando os entes de manipulação, pois ele tem várias terras, ele conhece o procedimento, e ele tem o domínio da ens matéria. Só que são surgindo seres que têm domínio do ens enredo, né, que é para completar o enredo da Terra. Então muitas vezes a questão de ida e volta no tempo, que é o central do eixo deles, a gente cumpre várias linhas de evolução e aí eles acham que não foi o suficiente e voltam pra gente. A gente tem a impressão por isso a gente às vezes tem a impressão de recomeço várias vezes por dia, porque já passaram muitas vezes desfechos muito longos e não concluiu. Por isso às vezes, né, isso é normal, às vezes classes sociais mudam na Terra, às vezes muitas mudanças acontecem porque seguiram linhas muito grandes e aí viram que não deu certo e voltaram as consciências, porque nós somos fragmentos dos titãs, esses titãs adormecidos. Agora, por que esse ente, esse ente maior, ele está em conversa com o Sol, o Sistema Solar e Galáxia. A chamada, estão falando agora da deusa da galáxia chamada, não vou lembrar agora, dos povos estudados da região, uma região distante. Vou tentar recordar aqui. Os povos não são os Zulus falam da Lua ter sido trazida para a Terra. Mas afinal de contas tem o grande julgamento, está vindo do olho de Druva, para julgar o destino da Terra e dar uma finalidade a esse ente cósmico, porque a Terra teve um laboratório muito evoluído de geração de sistemas de ens-domínio, mas ela não pode ser um laboratório eterno, eu acredito. Então eu acho que está nascendo esse corpo. Uma grande questão é a inteligência biológica da Terra, biológica e magnética, em contraste com a Lua. Então a Lua tem esse contraste. O ideal seria o quê? A Lua entrar em acordo com a Terra, fazer o laboratório do corpo, o corpo se desenvolver e cumprir sua finalidade cósmica, porque alguém está precisando dele em algum lugar, desse corpo da Terra, completo e formado. E se ele não cumprir seu desígnio, o cosmos pode entrar em desarmonia. Então esse é o maior argumento, né? Acredito um dos argumentos. Os povos são
vou lembrar mesmo. Vou pegar o meu caderno aqui. Aborígenes australianos. Bom, são os aborígenes australianos. E aí tem essa questão, no momento essa informação.